Joinha, obrigado, Xanri. Vamos lá então, bom dia pessoal que chegou. Nosso estudo de hoje é o Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais, o capítulo 4, Lei da Reprodução. Hoje a gente vai entrar no último item, que é a poligamia, as questões, a partir da questão 700. E Kardec fez uma pequena abordagem a respeito desse tema, não tendo muita preocupação em se aprofundar, percebendo que a prática da poligamia é uma prática que ela tem uma tendência natural a se extinguir conforme as sociedades forem se esclarecendo, conforme os valores forem se transformando, o que é uma tendência bastante natural. Antes da gente entrar aqui no nosso tema, dentro da visão espírita, eu vou ler para vocês aqui alguns artigos para mostrar essa realidade, porque de nada adianta a gente falar sobre poligamia dentro dessa visão do Livro dos Espíritos, dentro dessas duas questões, se nós não nos aproximarmos da realidade dessa situação nos tempos atuais. Não adianta a gente falar de alguma coisa que a gente não conhece, não adianta a gente querer abordar uma ideia que a gente nunca ouviu falar. Então a gente começa com um pequeno artigo falando sobre algumas tendências, algumas curiosidades. Nós tivemos no ano de 2006 um artigo publicado no jornal inglês The Guardian, em que ele noticiou que um morador da cidade de Utah, do estado de Utah, nos Estados Unidos, estava sendo julgado e que poderia ser condenado à prisão por cumplicidade no estupro de uma menina de 14 anos. O suposto crime não teria recebido grande destaque se não fosse o fato de o acusado, Warren Jeffs, ser profeta de uma comunidade religiosa e poligâmica na região de Hillsdale, localizada entre Utah e Arizona, baseada lá na Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa igreja, a gente lembra, ela é uma dissidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como os Mormons. E essa igreja fundamentalista, que é a separação dessa igreja tradicional, ela foi fundada, a gente lembra, no século XIX, ali por volta de 1870, 1830, para ser mais preciso. E ela, tendo Joseph Smith, que era o líder dessa igreja, ele então, segundo a visão dos próprios Mormons, daquilo que eles contavam, ele, por uma fraqueza moral, seguindo aquilo que a Bíblia trazia, que o próprio Evangelho traz também, da ideia da monogamia, da ideia da parceria, entre um casal sem relações extras, não extraconjugal, mas relações extras, ele então, sendo o fundador, acabou se deixando levar por essa tentação, digamos assim, e acabou se envolvendo com outras mulheres também. E aí então, tendo aqueles que eram os participantes dessa comunidade discordado da sua atitude, acabaram então seguindo por um outro caminho, o da monogamia, o das tendências naturais, o das tendências morais dentro da visão deles. E aí então esses fundamentalistas, seguindo esse mesmo comportamento do seu fundador, manteve então esse comportamento. Só que o que chamou a atenção para todos nós nesse caso do estupro, é que no caso de um adulto de maior de idade ter envolvido uma jovem que é menor de idade numa relação sexual, independente que isso tenha sido uma prática cultural, uma prática dentro de um determinado sistema, é visto como estupro, e era por isso que ele estava sendo julgado. Então a gente lembra que essa região de Utah, nos Estados Unidos, é uma região dominante dessa religião, e a primeira vez que esse fundador, o Joseph Smith, falou pela primeira vez no casamento múltiplo, tinha ali uma finalidade celestial. E a poligamia, mais tarde, ela foi abolida então pelos Mormons. No entanto, até hoje, ainda se mantém essa prática nessa comunidade. A menina que Jeffs teria ajudado a estuprar, contou aos promotores do caso que foi obrigada a selar um casamento espiritual com seu primo, contra a sua vontade, e que se não obedecesse à ordem de procriar, estaria condenada a viver uma maldição eterna.
segundo os dados que foram revelados nesses últimos anos, pelas promotorias públicas, tanto de Utah como do Arizona, existem cerca de 40 mil pessoas vivendo em situação familiar de poligamia nos Estados Unidos. No entanto, apesar do caso do Jeff ter sido trazido à tona, dessa relação entre a religião e a poligamia nessa determinada religião, o casamento múltiplo é uma prática que não pode, que pode ou não estar associada a questões religiosas. Como eu sempre gosto de trazer para os nossos estudos, a Vaninha está perguntando aqui se essa poligamia era tanto para os homens quanto para as mulheres, ou só para os homens. No caso dessa igreja, só para os homens. Mas nós temos outras regiões do planeta, como a gente vai estudar no decorrer do nosso encontro de hoje, a poliandria, que é também uma prática onde as mulheres também participam desse tipo de prática. Então, como eu sempre gosto de chamar a atenção aqui nos nossos estudos, a gente tem que analisar sempre as questões culturais de determinada prática, lembrando que se aquilo se instituiu, tinha uma razão de ser. Então não adianta a gente fazer um julgamento do que é certo, do que é errado, porque essa prática da poligamia, por exemplo, ela é praticada, ela é relatada na Bíblia, onde nós temos ali os patriarcas do judaísmo, do islamismo, do próprio cristianismo, que é uma sequência, que é uma dissidência do judaísmo, era praticado também por aqueles do passado, e sendo, no caso, por exemplo, Abraão, e a sua esposa Sara não podia ter filhos, e aí então ele se casou, ou melhor, ele teve filhos com sua escrava. E Jacó, aquele da famosa escada de Jacó, Jacó que adormeceu sobre uma pedra, e então ele teve sonhos, ele teve um sonho em que viu uma escada que seguia em direção ao céu e anjos subindo e descendo. E essa foi uma das passagens bastante marcantes da mediunidade no Antigo Testamento. Ele também tinha ali 2 esposas. E ali Salomão, também tantos outros que se destacavam. E isso, naturalmente, a gente lembra que esses homens que foram registrados nesses livros, eles eram aqueles que mais se destacaram em determinada situação. Mas nós tínhamos ali uma prática generalizada naquela região, que acabou então, uma prática generalizada que acabou passando despercebido pelos registros mais importantes daquela época. Então aqui esse foi um caso. Um vídeo que eu queria colocar para vocês é que nós temos, por exemplo, hoje no islamismo, uma prática que é bastante natural, bastante aceita nos países do Oriente Médio, na África em especial, onde existe ali registrado, por exemplo, no Alcorão, que é o livro sagrado daquela religião, a permissão, em determinadas circunstâncias, de que haja um casamento poligâmico com até 4 pessoas. Lembrando que, no caso, o próprio Maomé, ele foi casado com 12 mulheres. Então, quando a gente pergunta, quando a gente questiona esse tipo de prática, é importante que a gente ouça os argumentos daqueles que têm essa vivência, daqueles que aceitam esse tipo de cultura. Então eu tenho aqui um áudio de 5 minutos, num debate nos Estados Unidos, onde um representante da igreja muçulmana, aberto às perguntas do público, responde exatamente a esse questionamento com relação à poligamia e à cultura islâmica. Eu vou colocar para nós aqui para ouvirmos e voltamos em seguida então. Vamos lá. O Islã aceita a poligamia. Eu ouvi falar que o Islã aceita a poligamia, ou seja, o casamento múltiplo. Se isso for verdade, não seria um ato de pecado contra a humanidade, no caso, enganando uma mulher? Ok, meu irmão, e a propósito, muito obrigado por ter vindo esta noite. Eu aprecio você estar conosco hoje, como também aprecio a sua pergunta. E é isso que eu convido as pessoas a fazer. Quando os irmãos não muçulmanos aparecem, eles também têm as suas próprias perguntas e a gente fica muito feliz com essas perguntas. E é isso que acontece, o Islã permite a poligamia. E a poligamia é a prática onde o homem tem a permissão de ter mais de uma esposa. É permitido, não que seja algo necessariamente recomendado em todos os casos, ou uma obrigação para todo muçulmano. O muçulmano tem a permissão de ter mais de uma esposa.
E isso, na verdade, é um grande problema, pois as pessoas estão vendo isso e dizem que não conseguem entender, da mesma forma que o irmão aqui está falando. Vou te dar uma situação prática da onde eu venho dos Estados Unidos. Você sabe que nos Estados Unidos há várias etnias e várias minorias. Dentro dessas etnias, há os americanos africanos. E esses são os negros nos Estados Unidos que foram trazidos como escravo para dar o início. Eles viveram na escravidão por um longo tempo. Nós temos um problema social no segmento dos negros americanos dentro da sociedade. Que problema é esse? Em qualquer dia escolhido, preste atenção nisso, por favor. Em qualquer dia que for, 1 em cada 3 dos homens americanos negros, com a idade entre 18 e 35, ele está na prisão. 1 de cada 3 homens americanos negros, com a idade entre 18 e 35, está no exército. E lembre-se que essas são pessoas que viveram abaixo da escravidão por um longo tempo. Eles não tiveram tempo ou oportunidade para poderem voltar a se juntar à sociedade, como não foi facilitado para eles como deveria. O que acontece neste momento é que o número de mulheres americanas negras está superando o número de homens negros, pois eles estão ou presos ou no exército. A situação está tão ruim que em algumas áreas, para cada dado homem, existem 8 mulheres não casadas nesta sociedade. Eles chamam isso na sociologia como a proporção dos sexos. O número de homens para cada 100 mulheres elegidas para o casamento. E na maioria do tempo, na humanidade, temos o que podemos chamar de a baixa proporção dos sexos, ou a alta proporção dos sexos, o que significa que o número de mulheres supera dos homens todos os tempos. Então os sociólogos americanos negros se juntaram e disseram: nós temos um problema social, o que podemos fazer? Obviamente, casar de outras minorias não é uma opção. Podemos fazer? E eis o que decidiram, chegaram a 3 soluções. Eles disseram: vejam, nós vivemos numa sociedade capitalista. No capitalismo, tudo se resume na competição. Você compete. Se ganhar um homem, bom para você. Se não ganhar, mal sorte, e é isso. Fim da história. A outra solução precisamos fazer é que necessitamos redefinir o que queremos dizer com uma relação. E para fazer isso, disseram que a mulher teria que ter um parceiro para a estimulação intelectual, ela teria que ter um parceiro para tomar um café junto, outro parceiro para estudar junto, outro parceiro para se socializar e outra pessoa para satisfazer as suas necessidades sexuais. Eles disseram então, ela teria que ser partes de várias pessoas. Outro grupo de sociólogos negros americanos disseram: esperem um segundo. Das origens de onde viemos, a nossa comunidade é conhecida como praticante da poligamia. O que nós dissemos é o seguinte: eu concordo com você. Existe um tipo de mal nessa história. Contudo, estou disposto a aceitar um mal menor que você possa nos fornecer para este problema. Uma mulher quer ser mãe, por que ela deve ser privada disso? Uma mulher acaba de perder o marido. Não que a mulher não possa viver por si ou se autossustentar, mas porque ela deve sofrer o resultado da perda de uma companhia. Então o Islã diz que existe uma solução. Talvez possa ser uma solução que não seja favorecida a todos, entretanto é uma solução bem prática e continua humana. Ao invés de uma mulher ser usada e abusada como uma amante, onde o homem chega em diferentes partes da noite sem se importar o que está fazendo com essa mulher. Ela não pode ter orgulho de ser esposa deste homem, onde apenas é uma parte da vida dele. O Islã diz: isso não é o caso. Pelo fato de você estar com ela e satisfazendo as suas vontades, isso não quer dizer que você está desumanizando a ela. Então, como resultado, o Islã sugere o conceito da poligamia. Mas eu vou te dar um desafio. Me traga uma solução melhor que eu vou seguir. Bom, voltando, pessoal, esses então foram os argumentos de uma sociedade. Bom dia, Sandizinha, bom dia, pessoal que chegou. Esses são os argumentos de uma sociedade, de um grupo que aceita essa prática, a prática da poligamia, que a gente, a princípio, se isso não fosse considerado contra os valores da nossa sociedade ocidental, essa resposta seria bastante justificada. Porque normalmente, quando se fala sobre práticas poligâmicas em algumas regiões do planeta,
com exceção dos Estados Unidos, que é um país, exatamente, Brás, pensa-se então na questão social, né? E aí, então, quando a gente fala sobre as práticas em outras regiões do planeta, que não seja, por exemplo, nos Estados Unidos, uma sociedade bem estruturada, uma sociedade que procura, né, manter uma certa igualdade entre os seus cidadãos, embora ainda haja diferenças significativas, em outras regiões do planeta, a prática da poligamia também vem, até de certa forma, nessa visão social, que seria a proteção da mulher e a proteção da família. Porque normalmente, quando se fala em igualdade, e a gente vê aqui que no Livro dos Espíritos nós temos essa questão que a gente vai ler daqui a pouco, que nós temos ali que a própria natureza se comprometeu, né, ou se responsabiliza por esse equilíbrio que há entre os sexos, né, o masculino e o feminino. Mas nós temos regiões do planeta que sofrem, por exemplo, com guerras, onde naturalmente são os homens que vão a esses conflitos e muitos deles não voltam, provocando uma certa desigualdade entre os sexos em determinada região. Os homens vão, os homens morrem, as mulheres ficam num número maior do que os homens daquele período. E aí então as mulheres começam a sofrer uma certa vulnerabilidade com relação às necessidades mais básicas de sobrevivência, proteção à família, à sua alimentação, proteção contra a violência. E por outro lado também as próprias mulheres tendo essa necessidade de satisfazer as suas necessidades mais fundamentais, né, o nosso instinto, por exemplo, da sexualidade. A gente lembra que o fato de uma mulher ficar solteira não significa que ela tenha aberto mão, né, dos prazeres, vamos dizer assim, que a vida pode oferecer para ela. Então ela busca, até mesmo pela questão da satisfação dos seus instintos maternos, como foi colocado por esse argumento aqui. Uma outra questão, no caso, por exemplo, de regiões onde os homens emigram em busca de novas oportunidades e não voltam, porque acabam se estabelecendo em determinadas regiões, nesse local também as famílias ficam desprotegidas. E aí então, a religião islâmica em especial, ou mesmo algumas práticas locais, optam pela poligamia mais pela proteção do que simplesmente por uma prática fútil. Mas a gente sabe que um fator fundamental que deve ser considerado é exatamente a satisfação da sensualidade. Porque quando se fala, por exemplo, se eu posso ter apenas uma mulher, uma esposa, por que eu teria 4 para satisfazer aquilo que me interessa? Essa seria a argumentação mais lógica, mais clara. Como eu coloquei para vocês, o nosso estudo sempre objetiva o esclarecimento e não julgamentos. Então nós vamos ver agora um outro vídeo que eu vou colocar para vocês aqui na sala e vamos torcer para que ele seja reproduzido adequadamente, né, que a gente nunca sabe que pautal que pode nos oferecer. Então eu vou colocar para vocês aqui a poliandria, que é a prática de uma esposa ou de uma esposa para vários maridos, né, para vocês que são mulheres, né? Então, quando vocês pensam assim, né, o meu marido já dá trabalho, imagina se eu tivesse casado com mais 3 ou 4. Então seria assim também que nós, homens, pensamos, né? Se uma mulher já é assim, imagine então se nós tivéssemos vários. E aí então, nesse caso da poliandria, é uma prática natural, que não apenas a questão de fazer com que... Deus me livre também, Vaninha, tá, minha querida? Então, é uma prática interessante, porque mostra que não é apenas o homem, que uma mulher que se envolve com homens, com homens, mas são famílias que se juntam, montando uma mega estrutura, diferentemente da estrutura da sociedade ocidental. Que você tem ali a sua família, os seus filhos, mora na sua casa e tudo bem. Lá se juntam irmãos, se juntam irmãs, e eles formam uma grande coletividade. Essa que é a diferença. Então eu vou colocar para vocês aqui, para a gente poder ouvir junto, uma matéria que foi publicada no Jornal da Globo já há alguns anos, que nós vamos ver, viu, mano? Vai passar aqui agora direitinho. Lá na região do Himalaia, vamos lá para ouvirmos a mensagem que é trazida por essa reportagem. Vamos lá. Elas nunca foram a uma grande cidade, não conhecem televisão nem geladeira, e para elas ter vários maridos é coisa muito natural. Nas montanhas do Himalaia, norte da Índia, nessa região aí em vermelho, já fronteira com o Tibete, o cinegrafista Hélio Alvarez e eu encontramos as pequenas vilas onde moram as mulheres poliândricas.
A poliandria é um costume hoje muito raro, que para nós é muito estranho, mas que funciona bem na região. E você vai ver que as poliândricas nem são tão diferentes assim. Champalim pode dizer que é uma mulher de sorte. Nasceu bela, formou uma família feliz. Aos 28 anos, tem 4 filhos saudáveis e 3 maridos. Chamlala, Premla e Semra. Todos eles cuidam de mim e das crianças. É muito bom quando se tem tanto trabalho no campo, diz ela. A história de Champalim não surpreende ninguém por aqui. É mais uma das tantas diferenças que cimentam a homogeneidade do país. Parece incoerente, mas a principal característica deste povo é justamente sua pluralidade. São tantos níveis sociais, é tal a complexidade religiosa e étnica, que o outro é sempre um disparate para nós. Eu mesma cheguei aqui acreditando que a extrema submissão feminina explicasse casos como o de Champalim. Mas a história é bem diferente. Estamos nas montanhas do Himalaia, extremo norte da Índia, bem perto do Tibete. E o país que aqui se apresenta é mais uma face do insólito indiano. Nas pequenas vilas espalhadas por essas montanhas, vilas muito pobres, muito isoladas, a sobrevivência das famílias justifica um costume raro no mundo inteiro, a poliandria. As cidadezinhas poliândricas lembram vilas medievais. Nas casas, todas iguais, de madeira, onde o milho é pendurado para secar, vivem todos juntos. Famílias imensas, que se formam a partir do casamento de uma mulher com vários homens ao mesmo tempo, em geral irmãos. Baladei casou-se com Malém e o irmão, que hoje está na cidade para as compras do mês. Eu e meu irmão somos tão unidos que podemos ter a mesma esposa e os mesmos filhos, diz ele com naturalidade. A família vive com os pais dos noivos, que já dividiam o lugar com os avós e alguns dos netos. E assim as casas vão ficando cheias. Na hora de dormir, todos lá no andar de baixo, o mais quente e protegido, e todos juntos. O casamento mais comum é aquele no qual o noivo escolhe a noiva e depois leva os irmãos mais novos com ele. É o caso de Rudar Singh, que tinha 4 irmãos. Eu me casei com a minha escolhida, porque sou o cabeça da família. No dia seguinte, os irmãos puderam vir para minha casa nova. Mas, nesse caso, a noiva, Mondebi, também levou a irmã mais nova. Era um casamento de 2 mulheres com 5 maridos. Estão todos lá nas fotos da parede. Juntos, tiveram 9 filhos, mas a família já ficou menor. A irmã de Mondebi e 3 dos irmãos de Rudar Singh morreram. Os que ficaram lembram-se com saudades dos tempos de casa lotada. Todos ficavam juntos e economicamente estávamos mais seguros, pois não tivemos que dividir a terra e os bens. Hoje os tempos são outros nas vilas poliândricas do Himalaia indiano. Algumas das mulheres mais jovens, desejosas de viver o amor indivisível e romântico da cultura ocidental, não querem mais ter vários maridos. Muitos maridos dão muito trabalho. Imagina Minatirawa, de 17 anos. Ela sonha com uma casa onde apenas ela e o marido possam construir uma família mais parecida com qualquer outra do resto do mundo. Uma bobagem juvenil, diz Gokul. Ele nos conta da grande festa de casamento que parou a vila no dia em que ele e seus 2 irmãos casaram-se com Savitri. Hoje já há irmãos se casando com mulheres diferentes e eles têm que ir morar em lugares distantes para conseguir trabalho. O individualismo cresceu, lamenta Gokul.
Ele aprendeu que não dividindo a família, todos garantem a própria segurança. As crianças nas vilas ainda são criadas por todos e nunca sabem quem é o papai. Algumas têm 2 pais, outras 3, 4 ou 5. E não importa muito. Importante é a comunidade. O trabalho começa cedo e ainda é preciso ajudar na velhice. As mulheres cuidam dos animais e da terra. Tarefas pesadas, sim. Mas são os homens que enfrentam as longas viagens em busca do que falta no isolamento das montanhas. Lutam quando é preciso defender a vila e cuidam da manutenção das casas no rigor do inverno. Por isso, lavar, tratar o rebanho, cozinhar, para elas, é o lado prazeroso das tarefas domésticas. E ainda há tempo para as vaidades femininas. Mas esqueçam o conceito ocidental de roupas elegantes feitas para encantar e seduzir. As jovens da vila me mostram, na prática, o que é ser bem vestida. Para elas aqui, é muito bom ser mulher. E ainda mais quando há tantos homens para cuidar de cada uma, coisa que não existe em nenhum outro lugar, ensinam as poliândricas. E pelos depoimentos delas, casar com vários homens não é nenhum sacrifício. Depois de muita conversa e de vencer as barreiras da cultura, descobrimos os segredinhos de um policasamento feliz. Cada uma delas acaba escolhendo o seu marido preferido. E os outros têm que se esforçar para conseguir um tratamento especial. Champaline confessa enrubescida na frente dos outros. Este é o meu preferido. E por quê, pergunto eu, o que ele tem de diferente? Ora, desconversa ela, assim como os dedos da mão, os irmãos também não são iguais. Mondebi, aquela que já teve 5 maridos, quase em segredo aponta para mim aquele de que sempre gostou mais. E ele sorri, o sorriso de quem sabe que teve lugar especial no coração da esposa. Mondebi pergunta quantos maridos tenho e zomba de mim quando respondo apenas um. Ela parece ter tido uma vida ruim? Bom, voltando, né? Bom, vocês viram aí, né? Pela participação, pela felicidade de vocês ouvindo esse tipo de vídeo. Achei interessante, né? Aqui em Whisper, PVT, foi que choveu aqui pra mim agora, né? Todo mundo adorando, que não é tão ruim assim, que não é das coisas piores, etc e tal, né? Então a gente viu aqui, o interessante que é, o que eu quis trazer para vocês dessa reportagem, eu lembro de ter assistido já há muito tempo, e não me saía da cabeça. Inclusive nós usamos o áudio, né, o portal que não tinha vídeo nessa época, nós utilizamos o áudio dela no primeiro estudo que nós temos do Livro dos Espíritos, nesse mesmo capítulo, né, tratando desse mesmo assunto. Mas o interessante é a gente perceber o seguinte, que são tradições, são hábitos que de certa forma acabam misturando um pouquinho aquilo que é uma tradição, daquilo que é, da mesma forma também, uma certa... Tem no YouTube. Tá aqui inclusive, tá? Para quem quiser assistir, tá aqui, ó, no YouTube não, tem no vídeo Google, tá? Para quem quiser assistir essa matéria, tá aqui nesse link, só vocês copiarem, depois vocês assistam de novo, que eu me enrolei um pouquinho aqui com o áudio e acabou misturando o que eu estava ouvindo com o que vocês estavam ouvindo, porque eu esqueci o microfone ligado. Mas o interessante é que culturalmente a gente percebe que existe uma certa justificativa. Embora essa questão da sensualidade, essa questão do amor dividido entre várias pessoas, seja um conflito no desenvolvimento do espírito, né? Exatamente, né, mano? Tem os preferidos. E a gente pode imaginar se por acaso fosse casado com pessoas ciumentas, porque o ciúme é uma questão da natureza do ser humano. Imagina então o tormento que seria para aquele que é casado com uma única pessoa, seja ele homem, seja ele mulher, com outras pessoas que ficam, na verdade, dividindo a atenção do lar, por causa da questão de posse, a questão de preferência pelos filhos. As mulheres, por exemplo, é interessante a gente perceber que no caso de poligamia, né, o homem com várias esposas, em regiões da África, por exemplo, nós temos ali que o filho de uma... Aliás, o filho
de um chefe de uma tribo é aquele que vai sucedê-lo, né, no governo daquela comunidade. E no caso, tendo filhos de várias esposas, muitas dessas esposas brigam entre si para que os seus filhos sejam os preferidos. Porque eles têm casas separadas, né? Eu lembro de uma reportagem que eu vi que eu não encontrei para poder mostrar para vocês. Mas era uma aldeia africana. E eles viviam naqueles barracos, né? Não era nem uma oca indígena, nem uma tapera feita de barro, mas era ali uma casa característica deles próprios. E aí então ele tinha ali o seu barraco principal, digamos assim, a sua casa principal, e várias casas que estavam ali próximas, no máximo de 4, porque era uma sociedade islâmica, para cada esposa. Né? E na verdade, filhinha, no caso dessa esposa, ela não sabe quem é quem, por isso que os filhos não sabem quem são os pais, na sociedade das poliândricas. Né? E eu vou trazer para vocês agora aqui um outro pequeno vídeo, que é um pouquinho menor agora, de um grupo que é poligâmico, né? No caso o homem com esposas, que vão também trazer para nós o depoimento e as características desse grupo, que é bem interessante da gente ver também. Vamos lá então, passando para vocês. A estas crianças ou com quem brincar. Isso porque elas fazem parte de uma grande família. Somando todos, até os que estão estudando no exterior, são 17 irmãos. Para as mães, cuidar dos filhos nunca é um problema, e elas ainda se revezam nas tarefas do lar. As 4 são casadas com o mesmo homem. Mas isso é normal. Cada mulher tem sua própria casa, mas a família também tem um lar comum onde todos podem ficar juntos. O marido, Mohammad Ikram, reveza seu tempo e as noites com cada mulher. Eles fazem parte do clube de poligamia Iquan, que segundo eles tem mais de 1000 membros. O homem é por natureza polígamo. É comum ouvir que homens casados têm amantes ou saem com prostitutas. Então, como alternativa, existe a poligamia. Há acusações de que a organização é apenas uma fachada para fazer ressurgir uma seita islâmica proibida. O clube nega e garante que quer apenas melhorar a imagem da poligamia e ajudar mães solteiras e mulheres mais velhas a encontrarem maridos. O Alcorão menciona a poligamia sob certas circunstâncias, por exemplo, depois de uma guerra na qual há muitas viúvas e órfãos. Historicamente, é uma espécie de emergência ou de medida de bem-estar social. Para os que invejam a vida de Ikram, aqui vai um alerta. Apesar de 4 mulheres serem o suficiente, sempre existe o desejo de ter mais. Não se satisfaz apenas com 4 mulheres. Chega ao fim do dia e Mohammad e suas mulheres já colocaram os filhos para dormir. Nada melhor para acabar a noite do que um jantar às 5. Pronto, voltando. Engraçado, Juliana, quando mostrou ali aquela mulher lá com seus maridos, escolhendo um preferido, era tudo uma gracinha. Agora que apareceu o homem ali, a cara de pau dele, né? Você é muito interessante. Exatamente, né? Então a gente viu aqui, pessoal, né? É importante trazer para vocês essa realidade, essa situação, que é bastante comum em alguns grupos aí espalhados pelo planeta, mas a visão espírita para nós é que interessa. Né, de que forma que nós devemos entender, de que forma que nós devemos compreender essas práticas que existem há muito tempo, porque é muito fácil a gente falar sobre, criticar, por exemplo, condenar aquilo que eles vivem hoje, sem conhecer o histórico, né, sem conhecer exatamente de que modo que eles chegaram nessa escolha. Porque, de fato, a gente lembra que muitas famílias que estavam ali bem constituídas de uma forma monogâmica, por exemplo, não, pelo contrário, Andréa, eu acho que é importante a gente pensar de uma forma bastante séria. Imagina, por exemplo, uma mulher, a gente lembra que naquela época, como a gente sempre brinca, não tinha televisão, consequentemente famílias ali com muitos filhos, uma prole muito grande. E de repente havia uma invasão, havia uma guerra, um conflito, e o marido, que era o caçador, que era o protetor, acabava desencarnando. Aquela mulher com seus filhos ficavam ali abandonados. A mulher não tinha força, ou ela cuidava dos filhos, ou ela saía para poder buscar comida. E aí então essas famílias acabavam sendo incorporadas a outras famílias, formando então uma grande comunidade. E naturalmente, pelo instinto humano, tanto do homem como da mulher, acabava se sobressaindo, formavam então de uma certa aceitação, principalmente na questão da poligamia, quando o homem
sendo ali de sociedades patriarcais, era ele que decidia. Então, no caso, as mulheres eram escolhidas para o casamento, elas eram vendidas. Inclusive, se nós pegarmos, por exemplo, lá no Deuteronômio, no Antigo Testamento, nós tínhamos ali, temos informação que Moisés traz que o homem tem direito a vender sua própria filha. Então era o homem que decidia, a mulher exatamente era submissa nessa sociedade. Então se a mulher naquele caso, ela poderia até fazer a sua pirraça, fazer a sua marra e tudo mais, mas não adiantava ela querer se impor contra a vontade do homem, que ela deveria chamar de mestre, inclusive. Então nesse caso ela se submetia à sua vontade, e ele então decidia com quem ele ia se relacionar. Então mesmo que fosse a contragosto dela, onde o próprio casamento já era contragosto, ela tinha que aceitar outras mulheres que estavam juntas dela. E aí, então, é uma questão de cultura que foi se desenvolvendo, de interesse do próprio homem, de famílias que precisavam de proteção. Então, por isso, cultura, religião, tradição, isso vai se passando de geração após geração, e a gente vê hoje as consequências que estão mudando. Daí, então, que as sociedades poligâmicas, em várias partes do planeta, elas começam, então, com o passar do tempo, a irem se transformando. Vimos nessa das poliândricas, as mulheres, por exemplo, as jovens, que já não desejam mais viver esse tipo de vida. Já desejam uma vida monogâmica, já desejam ter seu próprio marido, a sua própria casa, os seus próprios filhos, já não querem mais isso. Então, instintivamente, o homem vai buscando aquilo que para ele é mais confortável, que é formar ali a sua própria sociedade, formar a sua própria comunidade. Aqui, então, o que a gente vai ler, né? Sim, Ju, a gente leu no início, né, que você chegou um pouquinho depois, mas a gente comentou que a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, os Mormons, eles não vivem a poligamia, eles são monogâmicos, mas tem um segmento que é a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias nos Estados Unidos. Nós temos esse artigo, logo no começo eu trouxe aqui para a gente poder se instruir. Mostra que praticamente 40 mil pessoas, mais ou menos 40 mil pessoas nos Estados Unidos, em dois estados, vivem esse tipo de prática, que é condenável, principalmente porque envolve não apenas a questão de homens e mulheres, mas a questão de adolescentes, de crianças, que foi o caso desse guru, desse homem que foi preso, exatamente por ter estimulado a prática sexual com uma jovem de 14 anos, o que foi considerado o estupro naquela sociedade, né, nos Estados Unidos. E aí, então, nós temos essas práticas ali em várias regiões que vão se transformando. Como é que nós podemos entender a questão da poligamia na visão espírita? Primeiro a gente vai aqui para o nosso bom e velho Livro dos Espíritos. Nós temos duas questões, a questão de número 700 e a questão de número 701, em que Kardec trata desse assunto, mas de uma forma bastante superficial, principalmente porque naquela época o que chegavam eram informações sobre esse tipo de prática. Mas não tinha como você ver pela televisão, por um documentário, o Kardec, por exemplo, se deslocar até a Ásia para poder comprovar isso tudo. Era aquilo que era publicado nos livros. E aí, então ele não tinha preocupação de se aprofundar, exatamente porque na sociedade ocidental essa prática já estava praticamente se extinguindo, ficando localizada, nesse caso, nessa religião dos Mormons, que foi criada naquela época, em 1930, nos Estados Unidos, e aí então se ouvia falar sobre isso. Então ele não falou qual é exatamente, né, o tamanho da coisa, né? Tchau, vai com Deus, Lara, eu sou monogâmico, não se preocupe. Então, nesse caso, a gente observa o quê? Que aquilo que se pratica dessa forma, que contraria, por exemplo, as práticas que nós temos as práticas que nós temos na nossa sociedade atual, ela vai naturalmente se transformando para aquilo que moralmente, com Deus, Baianinho, aquilo que moralmente para nós é o mais equilibrado, ou seja, o sexo controlado, as relações afetivas bem direcionadas. Lembrando também que essas práticas poligâmicas na África é uma das causas de disseminação, por exemplo, da AIDS. Onde você tem um homem que está contaminado, se relacionando com outras mulheres, que como se não bastasse as próprias relações poligâmicas, também tem relações extraconjugais. Então o sexo, nesse caso, trouxe para nós ali um meio, né, de difusão de doenças sexualmente transmissíveis em países que não têm estruturas para cuidar delas. Até mesmo para doenças que ainda são incuráveis, como no caso, por exemplo, da AIDS. Então Kardec perguntou para nós aqui, tratando desse assunto de modo bastante superficial, ele perguntou: a igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção em que eles se devem unir? Então mostrando que a natureza,
né, nos proveu dessa igualdade, trazendo para nós assim, um indício, como Kardec colocou para nós, de que o homem e mulher, né, nos pares, vão se formando, né, os casais vão se formando. Mas como a gente sabe que o homem sempre tem ali a capacidade de transformar aquilo que a natureza cria com tanta sabedoria, mesmo que depois de um tempo ela retome, né, o controle da situação, através das guerras, através da miséria, através da destruição, acabou provocando essa desigualdade. Ou seja, houve uma transformação naquilo que já estava equilibrado, fazendo com que grupos de indivíduos se tornassem, se colocassem de uma forma desequilibrada. E aí então, quando o Kardec perguntou se essa igualdade é um indício, os espíritos respondem rapidamente: sim, pois tudo tem um fim na natureza. Quer dizer, qual é o objetivo dessa igualdade? Exatamente fazer com que haja, né, as relações sejam bem estabelecidas, que não haja essa multiplicidade afetiva e também do ato da sexualidade, da prática da sexualidade. Questão 701 é a outra questão que Kardec nos coloca. Ele pergunta o seguinte: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei natural? Respondem os espíritos: a poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Então já começa por aí, o progresso social, que significa os indivíduos se estruturando, os indivíduos se respeitando, deixando que os instintos falem por eles, e que a razão tome conta da situação. E ele continua: o casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há verdadeira afeição. Não há mais do que sensualidade. E é exatamente aquilo que a gente viu nessa reportagem, principalmente das monogâmicas, né, das poliândricas, e também da poligamia a gente pode ver isso acontecendo, quando nós temos ali as preferências. Tem mais preferência por esse indivíduo do que por aquele indivíduo. Se há preferência, os outros ficam em segundo plano. Se os outros ficam em segundo plano, a pergunta é: por que então vivem dessa forma? Seria para se sustentar? Seria uma tradição? Seria para o ego? No caso do homem, por exemplo, né, aquele homem que mostra as suas esposas, para ele é muito interessante. Né? Pois é, né, Ju? Então, nesse caso, a gente vê que a sensualidade, o interesse na satisfação dos desejos, na satisfação dos prazeres, é exatamente aquilo que se sobressai nesse tipo de relacionamento. E mesmo assim, quando a gente percebe que existem ali as frustrações, ele se casa com uma pessoa, não está satisfeito, ele busca uma outra, e depois continua tratando dos relacionamentos anteriores como sendo ali uma obrigação social. Já que ele fez essa opção, então ele tem a obrigação de cuidar. Mesmo que ele faça de uma delas a sua preferida, e as outras como mães de seus filhos, ou mesmo empregadas da casa, que isso deve realmente acontecer. Comentário de Kardec para nós. Se a poligamia estivesse de acordo com a lei natural, devia ser universal, o que, entretanto, seria materialmente impossível em virtude da igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fará desaparecer pouco a pouco. Né? Então o próprio Kardec percebe aqui que não há julgamento naquilo que ele observou nos seus estudos. O que ele percebeu foi o seguinte: é uma prática que naturalmente vai se extinguindo porque a própria sociedade vai se moralizando, deixando que o instinto fale em nome da razão. Vai chegar o dia, Ju, como muitas situações, tanto que a gente percebe que, se por acaso a justificativa é que os homens vão para a guerra, eles acabam morrendo e as famílias ficam desprotegidas, e essas famílias sendo acolhidas nessa relação poligâmica é a justificativa, o homem naturalmente vai deixar de fazer guerra para que isso aconteça. Se por acaso existe ali a fome, existe ali a falta de recursos para sustentar determinado grupo social, em que os homens devem sair de casa para buscar os recursos e as mulheres ficam abandonadas com seus filhos e tudo mais, e precisam de proteção, os homens naturalmente vão perceber que aqueles que estão desprovidos materialmente precisam dessa assistência. Então, na verdade, a poligamia é uma consequência do desequilíbrio que o próprio homem acaba causando. Da desigualdade social, da violência, da ambição, da ganância, do egoísmo e tudo mais. Quando esses valores começarem a se equilibrar, essas práticas naturalmente tendem a desaparecer, inclusive com relação ao próprio instinto do indivíduo. Eu separei aqui para nós um artigo
publicado pelo nosso amigo George Hessing, que sempre se aprofunda bastante em suas pesquisas. E ele coloca para nós aqui o seguinte, eu vou fazer a leitura e comentando aos poucos, porque ele também aborda essas práticas poligâmicas e traz para nós também a visão, né, embasada dentro da doutrina. Então, o artigo é a poligamia na visão espírita, vocês podem encontrar com facilidade aí pela internet, de George Hessing, e ele começa dizendo o seguinte para nós. Autoridades islâmicas da Nigéria estão ameaçando condenar a pena capital um homem casado com 86 mulheres, caso ele não dispense 82 delas em 3 dias, ficando a pena com 4 esposas. Essa informação chegou para nós, foi publicada, deixa eu ver aqui, isso em 2009, o seu artigo. Trata-se de Mohamed Bello Abubakar, ex-professor e pregador muçulmano de 84 anos, que tem 170 filhos com suas esposas. Estamos diante de um fato instigante, a poligamia, palavra de origem grega, que significa união conjugal de uma com várias outras pessoas, vivendo simultaneamente sob o mesmo teto. É um costume socialmente aceito em determinados países, cujas leis e religiões permitem esse tipo de união. No decorrer da história, a poligamia foi amplamente usada, tendo como principal causa a grande diferença numérica entre homens e mulheres, ocasionadas pelas guerras, e a gente acrescenta, né, pela imigração, pelos interesses, né, de homens, principalmente, que vão para outro local. O Velho Testamento fala de um personagem como Jacó, que teve 2 mulheres e 13 filhos. Essa prole viria a dar origem às 12 tribos de Israel. Quase todos os consideramos os ícones intocáveis do Antigo Testamento foram polígamos. Abraão, conhecido como o pai da fé, teve um filho com a escrava Agar, fato que ficou registrado devido ao problema de esterilidade de sua esposa, a Sara. Moisés teve 2 mulheres, Davi teve 8. Mas o campeão nesse assunto foi o rei Salomão, com suas 70 mulheres e 300 concubinas. É óbvio que a Bíblia se limita a consignar somente os casos que tiveram implicações na história de Israel, e a maior parte dos casos não foi registrada nos textos. Paulo de Tarso não aceitava a poligamia, e sobre isso atentemos para o que escreveu a Timóteo. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante e sóbrio. E mais adiante, o convertido de Damasco redigiu a Tito o seguinte: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis. Maomé teve 16 casamentos simultâneos, por isso o Alcorão tolera a poligamia e permite no máximo 4 esposas. Nos anos de 1930, o fundador da Igreja dos Mormons, Joseph Smith, falou pela primeira vez em casamento múltiplo com a fidelidade celestial. Apesar, mais uma vez, que nós lemos, de a poligamia ser crime nos Estados Unidos, segundo dados revelados no ano passado, em 2007, pelas promotorias públicas de Utah e do Arizona, existem cerca de 40 mil pessoas vivendo em situação familiar de poligamia nos Estados Unidos. Como se observa em tempos remotos, a poligamia era um costume natural. Nos dias atuais, o sensualismo e a libertinagem são recordações da poligamia dos tempos primitivos, mudando apenas a forma do cenário. De start, concebemos por poligamia o relacionamento sexual da pessoa, solteira ou casada, homem ou mulher, num afã de prazeres sexuais irresponsáveis com variação de parceiro ou de parceira. Cada espírito detém consigo no seu íntimo santuário erguido ao amor, e espírito algum menoscabará o lugar sagrado de outro espírito, sem lesar a si mesmo. Nesse sentido, Emmanuel cita que conferir pretensa legitimidade às relações sexuais irresponsáveis seria tratar consciências quais se fossem coisas, e se as próprias coisas, na condição de objetos, reclamam respeito, que se dirá do acatamento devido à consciência de cada um. Em verdade, não somente a juventude mergulha nos subterrâneos do mundo livre das relações sexuais,
Mas muitos adultos também estão vivendo o primitivismo da poligamia, quando resvalam para a prática das relações extraconjugais. Na prática do amor livre, há a poligamia, dizem os espíritos em obra básica da codificação. E na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. A rigor, segundo a lei de Deus, ao danificarmos o altar interior do parceiro ou parceira, saibamos que estamos destroçando a nós mesmos através da consciência culpada. Em sociedades mais tradicionais da África subsaariana, por exemplo, a prática é comum. Segundo o relatório da Social and Ethical Aspects of Aesthetic Conceptions in Anglophone Sub-Saharan, da África, que é um órgão da Organização Mundial de Saúde, afirma que, mais do que ser aceita, a poligamia é até mesmo incentivada entre os homens nesses lugares. Em que pese nosso respeito às outras culturas e crenças, nós espíritas concebemos que o instinto sexual, a desvairar-se na poligamia, traça para cada um largo roteiro de aprendizado a que não escapemos pela matemática do destino que nós mesmos criamos. A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso, segundo o Espiritismo, e o casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há verdadeira afeição, não há mais do que sensualidade. Se poligamia estivesse de acordo com a lei natural, deveria ser universal, o que, entretanto, seria materialmente impossível em virtude da desigualdade numérica dos sexos. Essa aqui é a citação do nosso Livro dos Espíritos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fará desaparecer pouco a pouco. Até porque, através da poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existências e mais existências sucessivas de reparação e aprendizagem, em cujo transcurso adquire a necessária disciplina do seu mundo emotivo. Na busca incessante das sensações inferiores, as criaturas desinteressam-se pelos valores do sentimento, os quais são os únicos que poderão formar uma união ideal, que trará a paz, a alegria e a segurança relativas para a dupla de corações que assinalam a vitória entre as paixões passageiras. À medida que a individualidade evolui, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo do discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e que por isso mesmo deve estar controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno, seja na criação de formas físicas, asseguradora da família, ou na criação de obras beneméricas da sensibilidade e da cultura para a reprodução e a extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor, na evolução e burilamento da vida do planeta. A monogamia é o clima espontâneo do ser humano, de vez que, dentro dela, realiza naturalmente, com a alma eleita de suas aspirações, a união ideal do raciocínio e do sentimento, com a perfeita associação dos recursos ativos e passivos na construção do binário de forças, capaz de criar não apenas formas físicas para a encarnação de outras almas na Terra, mas também as grandes obras do coração e da inteligência, suscitando a extensão da beleza e do amor, da sabedoria e da glória espiritual que vertem constantes da criação divina. Portanto, a ordem natural e inerente à espécie humana é incontestavelmente a monogamia, visto que, tendo por base a união constante dos cônjuges, permite que se estabeleça entre ambos uma estreita solidariedade, não só nas horas de regozijo, como nos momentos difíceis e dolorosos. Em suma, o casamento monogâmico é um instituído que melhor satisfaz aos planos do Criador, no que tange a preparar a família para uma convivência pacífica, alegre e fraterna, estados estes que hão de estender-se no porvir em toda a prole mundial. Então, artigo do nosso amigo Jorge Hessen, e ele se baseou aqui no livro de Timóteo, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Tito também no Novo Testamento, Vida e Sexo de Emmanuel, através do Chico Xavier, Kardec, Livro dos Espíritos, relatório anual de 2007 da Organização Mundial de Saúde, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, Kardec também, Livro dos Espíritos,
e também aqui esses livros todos que nós lemos aqui são só esses. Beleza. Bom, então nesse artigo aqui eu acho que Heston foi muito feliz, não apenas nas informações que ele trouxe para nós a respeito de algumas práticas, né, que se espalham pelo mundo afora, mas também a base doutrinária que mostra para nós não apenas uma proibição. A gente lembra, é fundamental que a gente pense dessa forma, né? Que esse tipo de prática, pelo fato de ser cultural, pelo fato de ser uma tradição entre alguns povos espalhados pelo mundo, eles não devem ser reprimidos no sentido de proibição, porque a partir do momento em que há essa proibição, nós teríamos ali várias outras situações proibitivas também, que nós vemos hoje, por exemplo, na sociedade, que é um tema de grande debate, como, por exemplo, relações homossexuais, que o próprio Allan Kardec não abordou aqui no Livro dos Espíritos, talvez por um preconceito, talvez por falta de argumentos, por falta de informações, mas hoje, vai com Deus então, Darlene, boa consulta. Mas que hoje nós vemos a sociedade debatendo os direitos e a liberdade, não apenas dos relacionamentos homossexuais, da conduta homossexual, mas dos casamentos e também da própria adoção, que é um outro tema que a gente tem que debater. Por exemplo, né, é justo que um casal homossexual, seja ele no caso entre homens e entre mulheres, adotem uma criança que se encontra abandonada. Aí, a princípio, né, os moralistas diriam, nossa, é um absurdo fazer com que isso aconteça. Aí aqueles diriam assim, então é mais fácil você deixar a criança abandonada do que você colocá-la num lar onde haja uma relação de amor, não de promiscuidade, naturalmente. A gente fala de relacionamentos homossexuais afetivos, bem estruturados. E aí, então nós vemos ali que várias situações relacionadas com a sexualidade desafiam hoje a sociedade. Que a gente tem que se perguntar até onde é o certo, até onde é o errado, onde é isso, onde é aquilo. Quando a gente começa a rotular aquilo que é certo e o que é errado, a gente se baseia nos nossos próprios princípios. E se o meu princípio for tendencioso para isso, para aquele sentido, eu estou dando então uma visão limitada daquela realidade. Emmanuel traz para nós uma orientação bastante sóbria a respeito disso, na própria introdução do livro Vida e Sexo, como nós já trouxemos para vocês. Não a proibição, mas a educação. Vai trabalhar, André, bom dia. Até a próxima. Não a proibição, mas a educação. E essa educação, na verdade, é uma educação moral. Uma educação que nós vamos colocar princípios até onde, né, os relacionamentos afetivos e relacionamentos sexuais podem provocar desequilíbrios emocionais, desequilíbrios psicológicos, sofrimento entre os indivíduos. Quando começarmos então a alcançarmos esse respeito mútuo entre as pessoas, as próprias práticas entre elas vão se transformando. Mas é necessário primeiro que haja essa evangelização. E evangelização, a gente lembra naturalmente, que não é uma prática, né, a imposição de valores religiosos. Evangelho significa ali coletânea, né, de boas novas, né? E quando nós pegamos ali os ensinamentos desses evangelhos, é exatamente que mostra os valores que devem ser difundidos e que devem ser desenvolvidos também por todas as sociedades espalhadas pelo mundo. Lembrando que todas as religiões trazem esses valores, mas eles vão se transformando conforme vão se esclarecendo. Muitas dessas religiões, como nós vemos hoje, nas regiões, por exemplo, que existem no caso do islamismo, que nós percebemos, que são ali grupos religiosos que têm tradições bastante antigas e bastante rígidas, que foram desenvolvidas em virtude da situação, do cenário que viviam naquela época, né? A gente lembra que no ano 600, quase 700 ali, depois de Cristo, era uma sociedade ali na Arábia, por exemplo, em que eles tinham interesse, né, em tomar posse um do outro, em impor a sua vontade sobre o outro. Havia, por exemplo, aquela questão do politeísmo, vários deuses, um querendo controlar o outro, um deus do comércio, um deus da sensualidade, um deus da guerra e tudo mais. Houve a necessidade de impor com certo rigor, no caso, ao monoteísmo, que era fazer com que todas as religiões seguissem os mesmos princípios religiosos. Com muita dificuldade, conseguiram se impor, mas essa imposição, esse rigor, permanece até hoje. É o caso que nós vemos, por exemplo, do apedrejamento de mulheres. No caso nas situações de infidelidade. A gente vê uma certa incoerência naquilo que foi criado pelo homem, mas que vai naturalmente se transformando com o passar do tempo. Então, ao mesmo tempo que os homens têm direito
a ter várias mulheres, as mulheres não têm esse direito. Ou seja, uma sociedade que subjuga as mulheres até nos tempos atuais, naqueles países que são os mais rigorosos dentro dessas práticas. Nós temos também ali nos casos de infidelidade, as mulheres que são apedrejadas e os homens que são chicoteados, como nós já comentamos essa semana. Então, isso vai se transformando com o passar do tempo por uma questão de educação. E não como uma questão de imposição. Porque a imposição, ela simplesmente segue a regra daquele que é o mais forte, que tem ali seus próprios interesses. Se eu tenho o poder em minhas mãos, e eu tenho o direito, eu tenho ali a condição de ditar as regras de determinado tipo de comportamento, se eu sou uma pessoa imoral, as regras serão imorais. Se eu sou uma pessoa egoísta, as regras vão sempre me favorecer. E aí então, aqueles que estão sob o jugo desse comando, desse poder, vão sofrer as consequências disso. E é então essa harmonia e esse equilíbrio que todas as sociedades buscam, lembrando que nós estudamos aqui a lei de reprodução, que trata, nesse caso, de população do globo, obstáculos à reprodução, casamento e celibato, poligamia, tudo isso que diz respeito aos relacionamentos entre as pessoas nas sociedades. Então, enquanto nós não encontrarmos o equilíbrio baseados, sustentados nesses valores morais que Jesus trouxe para nós com tanta sabedoria, não porque foi ele que trouxe, mas se alguém tiver, como diz Kardec, né, se alguém tiver argumentos melhores, argumentos morais melhores do que ele, que apresentem. Não há problema nenhum, né, que apresente, que não há problema nenhum em aceitarmos e estudarmos esses novos valores, desde que eles sejam coerentes com aquilo que diz respeito ao, que trata do respeito, que trata do amor, que trata da igualdade entre todos os seres. Então, o fato dele ter trazido para nós, aqui nessa nossa sociedade, faz com que nós o aceitemos não por medo, não por imposição, embora muitas religiões tradicionais pensem dessa forma. Mostrem que nós devemos seguir pelo medo de não sofrer, pelo medo de um inferno místico, pelo medo de uma punição eterna. Então, quando nós trazemos essa educação, naturalmente as pessoas vão aceitando, só que de uma forma mais lenta. Mas ela virá. Agora, se ela demora para chegar, se ela tem ali o seu atraso, se ela vai se prolongando com o passar do tempo por falta de interesse, naturalmente as consequências vão surgindo. E essas consequências são consequências dolorosas. Tá? Não vou ler no filhinho, tem aqui algumas passagens que eu vi aqui que não são tão interessantes, a não ser que essa parte 2, um comentário de Kardec. A gente pode até colocar aqui no final o comentário, as notas, né, a nota número 2 dos comentários, que o autor, né, o tradutor aqui nesse caso, faz um pequeno complemento, um pequeno adendo, que vale a pena a gente fazer aqui uma análise. Ele diz o seguinte, pode começar, filhinha, por favor. O impulso poligâmico do homem não é um instinto biológico, mas um simples resquício das fases anteriores da sua evolução. Não sendo irracional, nem controlado pelas leis naturais das espécies animais, ele tem o dever moral de frear esse impulso e sublimar a sua afetividade através do amor conjugal e familiar. É pela razão e o livre-arbítrio que se controla, elevando-se conscientemente acima das exigências biológicas e das ilusões sensoriais. Se esse controle lhe parece difícil, maior é o seu dever de realizá-lo, porque maior é a sua necessidade de evolução nesse campo e também porque o mérito do bem está na dificuldade, como se vê no item 646, aqui do próprio Livro dos Espíritos. Né? E também uma parte interessante quando se fala sobre imposição de leis é que por mais que a gente tente impor uma lei, sempre tem aquele que queira burlá-la pelo fato de não conseguir dar vazão às suas necessidades, aos seus próprios interesses. Então os casos de infidelidade, mesmo tendo essa pena de morte, como no caso dos países islâmicos, sendo uma realidade, ele continua acontecendo. Na sociedade como a nossa, que não há punição desse rigor, dessa natureza, os casos de infidelidade acabam acontecendo com muita naturalidade e mesmo visto com naturalidade. Se nós voltarmos ali algumas décadas no passado, nós veremos ali que a sociedade, por exemplo, excluía principalmente as mulheres que praticavam esse ato. Então a mulher infiel, ela era retirada da sociedade, ela era excluída, ela vivia ali simplesmente fechada dentro da sua própria casa ou dentro do seu próprio lar, porque ela cometeu o maior dos absurdos. Hoje nós temos isso aceito, né, ou seja, o acolhimento dessas pessoas que cometem
essas práticas, mesmo sendo ali reprovadas pela sociedade de um modo geral, elas são acolhidas hoje com naturalidade, continuam tendo seus amigos e continuam tendo suas famílias. Mas no passado elas eram discriminadas, elas eram expulsas de casa, por exemplo, e lançadas ali à própria sorte. Então foi-se mudando o comportamento, né, dessa aceitação, e a gente deve se perguntar, essa aceitação, ela se deu porque essa prática se tornou comum ou porque as pessoas se tornaram mais tolerantes? Aí então são duas questões que a gente lança, que fica ali a critério de cada um de nós. O Brás colocou aqui embaixo: sempre observa os juízes e delegados com tendência machista e não cumprir com rigor a lei de Maria da Penha, né? Olha, Brás, vai com o Deju. Olha, Brás, é uma questão assim que de valores. Assim como nós temos mulheres que são delegadas, que são mulheres que exercem a lei, são muito rigorosas pelo fato de acharem que elas têm o poder nas mãos, existem homens também que são assim. Então o que importa para nós ali é o ser humano que tem coerência, e não simplesmente a gente imaginar que casos isolados tenham ali condições, né, de serem analisados, né, no contexto geral. Bom, então, meus amigos, a gente fecha por aqui, né, o nosso estudo de hoje. Eu trouxe para vocês então esses vídeos, né, de poligamia, de poliandria, para a gente poder analisar como isso, de que forma que isso se desenvolve na nossa sociedade atual, embora seja um assunto que não é tanto do nosso interesse, pelo fato da gente não ter contato com esse tipo de prática, né, o que a gente vê mesmo são violações morais pela infidelidade, a partir do momento em que o indivíduo, quando ele se casa, ele aceita a monogamia. Né? Então ele diz o seguinte, né, eu vou me casar com essa pessoa, a outra pessoa também aceita esse casamento, fecha-se esse compromisso, e qualquer tipo de ato extraconjugal acaba sendo uma violação moral da sociedade, até mesmo uma violação legal. Mas então, nessa sociedade onde essas práticas são comuns, da aceitação, né, da poligamia ou da poliandria, então apenas a título de curiosidade para todos nós, observando, né, características do mundo, né, espalhadas pelo mundo, que vão se transformando com o passar do tempo. Assim como a gente vê hoje a poligamia como algo curioso para a nossa sociedade, nós temos ali algo que é um pouco mais agressivo, um pouco mais estranho para nós, que é o canibalismo, que para algumas sociedades do passado, e algumas poucas, felizmente isoladas, acaba sendo algo muito natural. Ensina-se isso como uma tradição, como uma cultura, que a gente se pergunta, né, mas como é que esse absurdo pode continuar acontecendo? Ele continua acontecendo porque os homens viram nisso uma prática natural, mas que conforme vão se esclarecendo, vão deixando de praticá-la. Então, isso é bastante claro para nós, percebendo que nosso mundo está num processo de evolução, e cada situação que foge àquilo que é aceito pela maioria da sociedade, a gente lembra que o fato de ser pela maioria não significa que esteja certo, mas quando a gente tem uma referência, um padrão moral que a gente possa fazer comparação, então a gente vê que está dando no caminho certo. Né? Até mesmo o exercício desses valores para nós ainda acaba sendo ali um pouco discutível pelo fato de não sabermos praticá-los na íntegra. É o caso, por exemplo, a própria prática da caridade. Para nós a caridade tem um contexto, para outros tem um contexto. Aqueles que vieram com bastante nobreza mostraram de outra forma, que a gente não consegue ainda vivenciar, não consegue ainda exemplificar. Então nós estamos passando por um aprendizado constante do desenvolvimento desses valores, e encontramos esses choques culturais tradicionais e até mesmo os choques de valores em locais, em regiões, em sociedades que ainda não conseguiram sair dessa condição primitiva dentro da nossa própria visão. Tá certo? Bom, então fechando por aqui, o nosso próximo estudo vai tratar agora, saindo do capítulo da lei de reprodução, a gente vai entrar agora em outra lei, tá? Mas hoje é quinta-feira, a gente tem ali amanhã o nosso Evangelho no Lar para podermos fazer a nossa reflexão de final de semana. Aninha, você pode subir então para fazer o encerramento para nós? Podendo, eu já libero para você.